Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Bastidores do Flu, entendendo o que são dispositivos. Bom, diversas vezes eu falo isso, né? E claramente que as pessoas podem até mesmo não entender certo. Então eu fiquei pensando assim, como que a gente pode melhorar essa definição até mesmo para que as pessoas entendam melhor sobre esse assunto. E é claro que eu quero estabelecer aqui com vocês sobre as situações certas que vai acontecer. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite, tá bom? Bom, na verdade da história, quem começou com essa ideia de dispositivo foi muito a questão da galera da TI. Mas que nós, psicólogos, utilizamos muito a partir de influências do próprio psicanálise de Sigmund Freud. Dispositivos é aquilo que você tem dentro de você. No caso de um time de futebol, é justamente ações que você tem dentro do seu próprio clube. Eu falo sempre uma coisa. Se futebol, ele é muito... Isso é importante falar. Isso daí não sou eu que estou falando, não. Isso daí é justamente vários e vários analistas que vocês sempre observam e que eu quero que eu continue observando. Que eles vão falar assim, futebol é uma caixinha de surpresa. Eu gosto muito de ver isso. Futebol é uma caixinha de surpresa. Futebol, ele traz elementos e informações maravilhosas sobre o que acontece. Se o futebol é uma caixinha de surpresas, então o futebol ele é meio aleatório. Bem aleatório. Um bom exemplo disso foi justamente o jogo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que todo mundo dava justamente como certo que a gente não ia vencer o Atlético Mineiro. Aliás, se passou quantos anos? 7 anos sem vencer o Atlético Mineiro. Jogando diversas vezes lá. A gente perdia lá e ganhava aqui. Perdia lá e ganhava aqui. Esse ano foi diferente para os dois lados. O ano foi empatando aqui e vencendo lá. O que eu tenho para falar para vocês é justamente isso. Mas como é que a gente chegou nisso tudo? Como é que a gente chegou a vencer isso tudo? Como é que a gente está melhorando cada dia que passa? Eu falo, utilizando cada vez mais dispositivos que a gente tem no nosso futebol. Dispositivos são tudo que a gente olha ali dentro do futebol. E quando eu vejo algo acontecendo, eu falo assim, aqui ó, excelente exemplo de dispositivo. E bom, é claro que eu sempre falo sobre isso, eu sempre comento sobre isso nos meus pós-jogos e também em vários outros lugares. E eu sempre comento muito mais baseado no que tem feito o Mano Menezes. Porque é ele que inicia ou não um dispositivo. É ele que trabalha melhor um dispositivo, um outro dispositivo. E diversas vezes ele vem também falando sobre esses dispositivos. Estou falando sempre isso para você entender o que significa essa informação. Ele fala sobre dispositivo A, dispositivo B, que ele está trabalhando dispositivo C. Isso ajuda o Fluminense a melhorar. Isso faz com que o Fluminense cada vez mais se torne o melhor time possível no próximo jogo. Mas o que é dispositivo? Eu sempre falo isso. Antes de a gente falar mais sobre esse assunto, entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Tá bom? E também se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente e compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Dispositivo nada mais nada menos do que ações dentro do jogo. Uma ação, por exemplo, é um toque de bola lateral. Isso é um dispositivo. Um toque mais aprofundado para um jogador também é um. Um lateral que vira gol também é um. Um escanteio bem cobrado que o nosso jogador que sai cabeceia sozinho também é um. Uma manipulação ali dentro da área na nossa defesa no escanteio também é um. Um toque, um chutão do goleiro
também é um. Uma junção somente, uma pressão de um lado só, também é um. Uma contra-pressão de um outro lado, também é bom. Um roubo de bola vindo do nosso jogador no campo de ataque, também é um. Eu poderia estar falando mais e mais situações. O que a gente está vendo no Fluminense? Com o Fernando Diniz, nós não tínhamos diversos desses dispositivos. Nós não tínhamos o contra-ataque, que é justamente a base da base do futebol mundial. Você tem ataque e você tem contra-ataque. Em nenhum momento o time de Fernando Diniz teve contra-ataque. Utilizou-se do contra-ataque. Em diversos momentos parava, organizava o jogo, enquanto isso, todo mundo estava indo lá para trás. Outra situação que aconteceu muito no jogo contra o Grêmio é chamado de assalto. A gente vê isso daí muito nos jogos de FIFA e PES, em que ele fala sobre PES, não, agora é EA, é EAFC e não sei qual é o outro nome. Mas também é IFC e o outro que é também a versão do PES agora. Mas o que é importante falar? Para quem não sabe o que é assalto, é justamente você tá vendo que o esquema do seu time adversário está muito à frente e você tenta justamente pegar atrás do cara para fazer o gol. Como foi, por exemplo, nos casos de gols do Fluminense contra o Grêmio. Principalmente o segundo. Então é importante a gente observar justamente isso que está acontecendo. Cada vez mais o Fluminense se transforma em mais completo do que antes. Não quer dizer que ele está completamente completo. Ainda falta uma coisa ou outra ali que eu quero ainda ver no Fluminense. Mas agora, falar que o Fluminense não tem muito mais ações que tinha antes com o Fernando Diniz, é importante comentar sobre isso. Eu estou agradecendo demais ao Mano Menezes, que está mudando, que está mostrando que esse time consegue fazer isso. Mesmo com o Ganso, que é um cara que mais atrasa o jogo do que provavelmente desenvolve o jogo, está cada vez mais desenvolvendo o jogo o mais rápido possível. E de fato, hoje o Fluminense está sendo mais completo do que aquele que foi vencedor da Copa Libertadores da América do ano passado. Isso quer dizer que a gente está bem melhor? Não quer dizer isso. Isso quer dizer que a gente está melhor somente nos campos que também o Fluminense tinha com o Diniz? Também não. Mas estamos a caminho disso. Por isso que o Mano Menezes falou, estamos evoluindo. É isso que eu quero dizer de dispositivo. Contra-ataque, jogada de lateral, jogadinha ensaiada de canteio ou de bola parada. Isso tudo é importante para o Fluminense. Obrigado, mano. Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o trilho para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais aqui são vídeo. Todos os 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E saudações tricolores. Até a próxima.